eu aviso que a reunião é gravada. Hoje, então, já com alguma orientação que eu vi lá no Clube do Botafogo, é gravada em som e imagem, para que os senhores fiquem cientes, e porque essa reunião vai para o YouTube depois, para quem quiser acessar ou para quem não teve oportunidade de vir à reunião. De novo, eu dou boa tarde a todos e, promovendo a magia do Rotary, abro esta reunião do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, dando as boas-vindas a todos e todas. Eu convido a todos que, após a execução do hino nacional brasileiro, saudemos as bandeiras da Panóplia e as demais, né? A bandeira do Brasil e as demais bandeiras da Panóplia. Oi, não? Eu não ouvi a Me última avisou parte. aqui que estava sem som. É, Convido agora o agora. companheiro Gabriel Brito Gil, diretor de protocolo, para fazer o anúncio das lideranças de Rota International e do palestrante dessa tarde. Boa tarde, queridos companheiros e convidados. Quem lhes fala é o companheiro Gabriel Brito Gil, para as apresentações desta tarde, em que o Rotary Internacional é presidido pela empresária Stephanie Urtick, associada do Rotary Club de McMurray, Pensilvânia, Estados Unidos, ocupando a classificação Consultoria e Desenvolvimento de Negócios. O diretor de Rotary Internacional para a nossa área é o empresário Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos, associado ao Rotary Clube de Fortaleza, Alagoas, em que ocupa a classificação Engenharia, Cálculo Estrutural. A governadora do Distrito 4.571 é a consultora Alcione Maria Janico de Araújo Viana, do Rotary Clube de Pindamonhangaba, em que ocupa a classificação Relações Públicas. E o Rotary da Tijuca é presidido pelo empresário Sérgio Paulo da Silva, ocupante da classificação Auditoria Independente. Hoje, contaremos com a palestra do advogado Neemias Gueiro Júnior, que falará sobre o tema Direito de Imagem no Mundo Virtual. Para todas essas conceituadas personalidades e para a presença ilustre de cada um de nossos convidados, solicito a carinhosa saudação de todos. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Eu convido agora a companheira Silmara Castro para dar sequência aos trabalhos. Boa tarde a todos, eu sou Silmara Castro, ocupando a classificação Educação Fundamental, gestora do transporte escolar, membro da comissão de companheirismo do clube. Ao final do brado, eu convido a todos a participarem comigo. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor, tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca, podem crer. É bom para valer! E a Silmara também. E a Silmara Obrigada, também. presidente. Na semana de 4 a 10 de setembro, destacamos 5 datas comemorativas.
Hoje, a Casa da Amizade da Família Rotária do Rio de Janeiro celebra missa em ação de graças pelo 76º aniversário de sua fundação. O ato religioso foi celebrado às 12 horas na Igreja da Imperial Irmandade de Santa Cruz dos Militares, no centro do Rio de Janeiro. No dia 6, é celebrado o Dia do Alfaiate, uma das profissões mais antigas do mundo. Esses profissionais são especialistas em criar, costurar ou reformar roupas artesanalmente. O Rotary foi fundado por 4 profissionais estadunidenses em Chicago, em 1905. Ryan Shoei, alfaiate, esteve ao lado de Paul Harris, advogado. Gustavo Lehr, engenheiro, e Sylvester Chile, comerciante de carvão. A esses 4 pioneiros devemos os benefícios à humanidade prestados pelos rotarianos em todo o mundo ao longo desses 119 anos em favor da paz e da compreensão. No dia 7 de setembro, é celebrado o Dia da Independência, data em que o Brasil se tornou independente de Portugal, o que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Nesta data, os brasileiros comemoram a ocasião em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, gritando: independência ou morte. Esse ato ficou conhecido como o Grito da Independência, ou Grito do Ipiranga, porque o grito foi dado às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. O Rotary no Brasil saúda a bandeira do Brasil no gesto cívico e de respeito à pátria, que nos acolhe desde 1923, quando fundado no Rio de Janeiro, o primeiro Rotary Club dentre todos os países de língua portuguesa. Realçamos também o dia 8, quando é celebrado o Dia Mundial da Alfabetização, instituído em 1967 pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, com o propósito de fomentar a alfabetização nos vários países. O Rotary, em todo o mundo, dedica uma das suas 7 áreas de enfoque ao apoio à educação, incentivando as ações dos 36.994 Rotary Clubes, atuantes nos 5 continentes, a desenvolver ações junto às crianças, famílias e educadores com o objetivo da erradicação do analfabetismo. Por fim, no dia 9 de setembro, é comemorado o Dia do Administrador, ocasião em que o Rotary da Tijuca realizará às 10 horas o plantio de uma árvore da amizade na sede do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, localizado na Rua Professor Gabiso, número 197, na Tijuca, para celebrar essa importante profissão e a presença do Conselho Regional de Administração Rio de Janeiro em solo tijucano. Quanto aos aniversariantes, teremos uma semana cheia de comemorações. No dia 5 de setembro, será o aniversário da nossa companheira Patrícia Sena. Já no dia 7, João Carlos, filho do companheiro Nelson Calafate, comemorar o seu natalício. No dia 9, será a vez da companheira Zélia Guerra e de Janaína, filha do companheiro Gleidson, celebrarem os seus aniversários. Por fim, na próxima terça, dia 10, será o aniversário da companheira Tatiana Bastos. A todos os aniversariantes, nossas calorosas saudações e os votos de vida longa e feliz. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Obrigado, Silmara. Eu convido agora o companheiro Gleidson Ribeiro para fazer um breve resumo das nossas realizações nesses últimos dias, das realizações. Boa tarde, companheiros e convidados. Nos fala o companheiro Gleidson Ribeiro, ocupante da classificação Auditoria Independente e Gestão Comercial, para a apresentação dos acontecimentos da Semana do Bom para Valer, entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro. No dia 28 de agosto, as nossas companheiras Patrícia Sena e Ilan Reis tomaram posse na Comissão de Voluntariado do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, CRCRJ, qual visa sensibilizar os profissionais da contabilidade sobre a importância das ações
de voluntariado para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. No dia 29 de agosto, o Rotary Clube Tijuca esteve presente no 4º workshop de síndicos da Nova Tijuca, que ocorreu no Tijuca Tênis Clube, ocasião para reafirmar as oportunidades que se encontram em nossas mãos no servir através da profissão, colocando o Rotary a trabalhar onde se trabalha. Ainda no dia 29, a companheira e irmã Alberice, embaixadora da amizade do Bom Pra Valer, no Rotary Clube de Recife, se fez presente em sua reunião semanal, contribuindo de forma decisiva na criação de pontes de amizade entre as unidades rotárias de nosso país. No mesmo dia, nosso companheiro Joper Padrão recebeu o título de acadêmico honorário da Academia Brasileira Rotária de Letras, seção Estado do Rio de Janeiro, que ocorreu na Casa da Amizade de Niterói. Na ocasião, todos os presentes puderam refletir sobre o papel e os objetivos das academias rotárias de letras na sociedade e de seus acadêmicos. Na segunda, dia 2 de setembro, o Bom Pra Valer contribuiu com doações para o Bazar da Casa Ronald McDonald de Rio de Janeiro, nossa associada corporativa. Para saber outras formas de apoiar a missão dessa importante instituição, não deixe de acessar o site www.casaronald.org.br. Por fim, no dia 3, destacamos 2 notícias especiais. A Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, a Birrol Rio, lançou oficialmente seu lema, a academia onde a cultura pavimenta a construção da paz, com a divulgação em seu sítio eletrônico e nas redes sociais. Para conhecer mais, acesse o site abirol-rio.com.br. E o Rotary Clube de Boa Vista Caçari, clube do nosso associado honorário, Fernando Quintela, completou 27 anos de fundação e de serviços prestados à sua comunidade e ao mundo como um todo. Vida longa ao Boa Vista Caçari. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Obrigado, Gleidson. Bom, e agora chegamos ao momento culminante da reunião para receber na tribuna virtual Ivete de Castro Siqueira, né, a mensagem do estimado palestrante e para sua apresentação, convido a companheira Eliane Garcia. Por favor, Eliane. Boa tarde a todos. Aqui quem nos fala é a companheira Eliane Garcia, ocupante da classificação Medicina, Pediatria, e estou aqui para a apresentação do palestrante dessa tarde. Neemias Gueiros Júnior é advogado, carioca, com 66 anos, especializado em direito autoral, direito de imagem e direito telemático, que é da internet. Autor do livro Direito Autoral no Show Business. Atua como consultor jurídico de artistas, gravadoras, editoras, musicais e similares. E com esta breve apresentação, convido o advogado Neemias Gueiros Júnior para a sua apresentação. Neemias, o seu áudio está fechado. Basta abrir. Aberto. Alô, me ouvem agora? Agora estamos te ouvindo. Ok, repetindo então, muito obrigado, senhora Eliane, pela apresentação tão gentil. Muito obrigado a todos os rotarianos. Antes de começar, eu queria fazer uma pequena referência à coincidência universal. Elas sempre existem, ou será que são coincidências? Um primo meu já falecido tinha grande atuação do Rotary de São Paulo, Carlos Jerônimo Gueiros. Ele era um rotariano dedicado por muitos anos. Infelizmente nos deixou no ano de 2021, teve um infarto fulminante, mas é uma coincidência ou não, uma grata alegria, uma grata surpresa de eu ter aqui a relação com o Dr. Carlos Evaristo, meu sócio do escritório, de estar me dando essa oportunidade de já pela segunda vez de palestrar aqui para toda a equipe do Rotary, que, aliás, faz um trabalho maravilhoso pelo mundo afora. Parabéns. O tema de hoje, esse tema é um tema que não nos deixa, né? Ele, pelo contrário, com todas essas confusões que a gente vê na internet, e desde o advento da internet, né, cada vez mais nos assombra esse tema do direito de imagem. Independente de questões políticas e ideológicas que a gente não cobre nem vai cobrir, né?
o tema da utilização de imagens na internet sempre foi um tema quente, sempre foi um tema polêmico e que, na realidade, pensou-se que seria facilmente resolvido com a adoção das tecnologias modernas da internet, do algoritmo, etc., mas foi exatamente o contrário. E, para isso, a gente pode fazer um pequeno retorno, pegar uma máquina do tempo e voltar no passado, na era analógica, né? Na era pré-internet. Antes do advento da internet, o uso de imagem já era algo comum. Era comum a imprensa, era comum revistas, era comum pessoas, criadores, enfim, repórteres, cientistas, estudiosos ou até o cidadão comum utilizarem-se de imagens de terceiros em trabalhos, em divulgação, em veículos da grande imprensa. E, na época analógica, não se tinha, naturalmente, as facilidades que se tem hoje. Essa facilidade que o código binário e a velocidade da luz nos permitem hoje na internet. Mas já era uma questão muito polêmica. A quem pedir autorização? Se essa autorização é devida, essa autorização é onerosa? Essa autorização deveria ser paga ou não? Esses os problemas com que nos deparávamos lá atrás, e digo nos deparávamos porque eu me formei ainda na era analógica, antes do advento da internet em escala mundial e no Brasil, e já cuidava dessas questões em duas grandes gravadoras multinacionais atuando no Brasil. Como a Eliane gentilmente mencionou na apresentação, eu trabalhei na CBS Discos, que depois foi comprada pela Sony japonesa e virou a Sony Music Mundial, e depois trabalhei na RCA Victor, que foi depois adquirida pelo grupo Bertelsmann da Alemanha e virou a BMG, que por sua vez foi adquirida pela Sony. Nessas engolidas que as fusões e aquisições do grande mercado mundial fazem. Naquela época, a gente já sempre aconselhava que tanto clientes, como artistas, como o departamento de marketing e o departamento de imprensa da gravadora buscassem sempre a autorização para o uso de imagem. Na internet, voltando ao tempo presente, essa situação se exponencializou e as dificuldades também cresceram. Por quê? Hoje, qualquer busca no Google ou em qualquer outro robô de busca, seja o Bing da Microsoft, seja o Yahoo, nós nos deparamos com uma quantidade absolutamente infinita de imagens disponíveis. E aí surge a pergunta: o simples fato das imagens estarem disponíveis na internet significa que eu posso usá-la? E é aí onde muitas violações acontecem. Porque o primeiro uso, ou quando baixamos uma imagem sem uma finalidade comercial, ele dificilmente vai gerar qualquer problema para o usuário. Algumas imagens vêm com marcas d'água, como vocês já devem ter percebido, grandes databases, grandes repertórios de fotografia, grandes repertórios de imagens, e que existem justamente para obter receita financeira, colocam suas marcas d'água lá. Mas muitas imagens estão desorganizadamente disponíveis na internet. E essas são as que trazem o maior perigo quando nos utilizamos delas, ainda que seja para uma palestra, ainda que seja para um trabalho, ou principalmente com a finalidade comercial. Então, recentemente, o Dr. Evaristo, meu sócio do escritório e membro rotariano distinto, junto com vocês, me comentou que esse assunto estava gerando alguma curiosidade, estava gerando alguma polêmica, até dentro do âmbito do Rotary, no sentido de como fazer para utilizar uma imagem de terceiro. Então, é muito importante a gente deixar claro que o direito de imagem ele é tão importante por ser um direito personalíssimo, inerente ao ser humano, que ele está tratado na Constituição Federal. Da mesma forma que o direito autoral está tratado na Constituição Federal, e aí eu peço vênia para chamar a atenção dos ilustres espectadores e de todos os rotarianos, por que será que o legislador teve tanto cuidado em inserir um direito que aparentemente tem apenas a noção de direito civil na Constituição, que é a nossa Carta Magna? Justamente pelo aspecto personalíssimo. O artigo 5º, tão falado ultimamente nessa questão polêmica política que a gente vem vivendo no Brasil e no mundo, o artigo 5º, no seu incisos 27 e 28, trata exatamente disso, do direito de imagem e do direito autoral. Por quê? Porque ele permite, ele concede, ele dá
a nós, donos exclusivos da nossa própria imagem e das nossas criações intelectuais, o direito de autorizar ou proibir, e mais, o direito de fruir e controlar a utilização, porventura, econômica desses direitos pela sociedade no grande mercado. Essa questão da constitucionalidade desse direito se torna ainda mais importante quando nós vemos que o direito autoral, em vez de estar subsumido e incluído no rol da legislação civil brasileira, ele ganhou uma legislação federal exclusiva. No nosso país, a primeira em 1973, depois revisada em 1998, que é a nossa Lei 9.610. Por que eu estou fazendo essa digressão do direito autoral? Porque são áreas que, quase que como os rios Amazonas e Rio Solimões, aquela junção dos rios em que eles se unem, mas é visível a separação deles, esta metáfora eu posso aplicar para o direito de imagem e o direito autoral. Porque o direito de imagem não é uma criação nossa. Ele é intrínseco, não podemos renunciar a ele, assim como não podemos renunciar ao nosso nome, mas podemos cedê-lo, podemos abrir mão dele, tanto para finalidades não pecuniárias, finalidades não monetárias, como também para finalidades pecuniárias. Exemplo, é claro que o direito de imagem vai estar diretamente ligado à penetração da imagem de uma pessoa na sociedade ou no mercado. Uma pessoa comum, ou diria uma pessoa anônima, aqui sem qualquer juízo de valor, de bem ou mal, de qualidade, uma pessoa anônima retratada na rua, necessariamente não vai ter um impacto qualquer se essa imagem for utilizada sem finalidade comercial. Da mesma forma, uma pessoa famosa, uma pessoa que seja uma celebridade, uma pessoa, um artista famoso, um escritor famoso, um político, um presidente da República, enfim, se captar da sua imagem de forma aleatória ou na rua, sem qualquer finalidade econômica, e essa é uma discussão premente hoje em dia, não vai gerar qualquer tipo de violação. Por outro lado, essa imagem captada, vamos supor, com o intuito de fazer flyers, de fazer propaganda, de fazer qualquer tipo de menção a um trabalho de terceiro ou a um trabalho em que se pretende obter uma receita econômica, já estamos diante de um problema, porque esse direito de imagem ele se impõe na medida em que a imagem daquela pessoa, e nesse caso, seja ela uma celebridade, seja ela uma pessoa anônima, está sendo aduzida, está sendo agregada para uma divulgação qualquer. Então, se eu tenho, por exemplo, se temos aí uma pessoa importante, se eu tenho o artista Roberto Carlos, para citar um artista que é verticalmente conhecido por todos, dos antigos aos novos, enfim, é um ícone da música brasileira. Se eu tenho a imagem de Roberto Carlos associada a qualquer tipo de anúncio, a qualquer tipo de. Se eu baixo uma imagem dele da internet para ficarmos no mundo virtual, realmente, que é o objeto dessa palestra, se eu baixo uma imagem de Roberto Carlos para associá-lo a qualquer tipo de divulgação, e aí, nesse caso, ainda que sem finalidade comercial, eu estarei praticando uma violação ao direito de imagem dele, ao direito personalíssimo dele, se eu não pedir autorização. E eu, certamente, ou qualquer um de nós, seremos objeto de uma demanda, inicialmente, talvez uma demanda extrajudicial, e, na sequência, uma demanda judicial. Por outro lado, muitas pessoas me perguntam, especialmente pelo fato de estarmos atuando e operando nessa área, se a simples captação de imagens na rua, por exemplo, para efeito de uma notícia ou para efeito de qualquer divulgação, se essa simples captação vai gerar algum tipo de problema para mim do ponto de vista jurídico. Eu digo com tranquilidade que não. Isso não acontecerá. Por quê? Porque eu estou captando imagens da vida comum, imagens da rua, imagens de pessoas caminhando na Avenida Rio Branco ou na rua de qualquer cidade. Então, muitas pessoas, até talvez movidas por advogados mal intencionados, colegas que infelizmente existem, os chamados rábulas, entram com demandas judiciais por verem sua imagem furtivamente ou rapidamente aparecendo numa matéria jornalística ou digamos, uma empresa imobiliária que está fazendo um lançamento de um novo
condomínio de prédio na Barra e faz uma filmagem no entorno da praia, por exemplo, ali na Avenida Sernambetiba, na praia, e aparece a senhora Eliane, por exemplo, ou o nosso querido Sérgio Paulo. Aparece rapidamente num anúncio. Isso não significa que a imagem da Eliane, que a imagem do Sérgio, estão sendo utilizadas intencionalmente para a obtenção de algum ganho, especialmente um ganho pecuniário. Então, qualquer demanda nesse sentido estará fadada ao insucesso. Contudo, se aparecer a imagem do Sérgio ou a imagem da Eliane repetidamente, ou uma fala, ou um momento dela falando de que de qualquer maneira possa ser associada ao empreendimento ou até ao Rotary, aí a gente já cruza a fronteira da legalidade. Ficando no exemplo do Rotary, que certamente é do interesse dos senhores, com uma penetração tão grande no mundo inteiro, com 36 mil unidades e mais de 1 milhão de associados, me diz aqui o Carlos, se o Rotary pretende utilizar imagens, é muito importante que seja sempre solicitada a autorização. Por quê? Justamente por essa penetração global que o Rotary tem. Ela é transnacional. Ainda que seja sem finalidade pecuniária e objetiva, é a penetração global do Rotary que vai dar exatamente a medida de legalidade. Então, qualquer tipo de utilização de imagem do Rotary deve ser precedida, principalmente se for para folheto, se for para permanência no site, utilização no site, divulgação através de palestras como essa que nós estamos tendo aqui, é muito importante que seja solicitada a autorização prévia. Por quê? Não faltarão os oportunistas para demandar, primeiro extrajudicialmente, ou quem sabe até judicialmente, hoje vai ser ao judiciário para tudo, não faltarão oportunistas para demandar o Rotary sempre em busca de algum tipo de facilidade financeira. Ou seja, pegando algo que é inocente, feito sem qualquer finalidade lucrativa, como o próprio Rotary, certamente no seu regimento global, nacional, local e doméstico, deixa bem claro, mas é uma entidade com grande presença, é uma entidade de destaque. Então, o direito de imagem ele tem que ser precedido de uma pesquisa detalhada, de uma escolha criteriosa, para que não se viole direitos de imagens de pessoas ou de empresas ou de organizações. Então, é forçoso dizer que hoje existe, sim, uma indústria intencionalmente voltada para acessar o judiciário em busca de facilidades financeiras. E aí nós somos obrigados a citar uma grande lacuna que existe, principalmente no Brasil, que é a falta de uma cadeira obrigatória de direito autoral e propriedade intelectual no nível de graduação no Brasil. Eu me considero um privilegiado, não só de estar aqui palestrando diante de vocês, como pelo fato de eu ter iniciado minha carreira lá atrás no direito autoral. Eu posso confessar aqui aos queridos ouvintes, eu sou um baterista que não deu certo. Então, como eu não dei certo como baterista, eu me formei em Direito e eu sabia que eu não seria um advogado feliz se eu fosse trabalhar com banco, com despejo, com inventário, e eu fui procurar emprego em gravadora e acabei conseguindo, comecei como estagiário na CBS e tal, enfim, e o resto virou história. Mas eu tive esse privilégio de começar trabalhando no âmago, no seio de empresas ligadas ao direito autoral. Não existia um curso de direito autoral, como não existe até hoje um curso obrigatório na grade acadêmica. PUC, por exemplo, onde eu me formei com muita alegria, tem hoje um curso eletivo. Várias universidades no Brasil, várias faculdades de direito, hoje ostentam cadeiras eletivas de direito autoral. Agora, imagine os senhores, num mundo em que todos nós, sem exceção, e me arrisco a dizer com essa veemência, todos nós, sem exceção, migramos para a internet. Diga-me levante a mão quem hoje não tem a sua vida, se não inteira, 90% dela, imersa na internet. Nossos pagamentos, nossos passeios, nossas contas, nosso trabalho, nossa vida, eu diria até nossa vida amorosa. Namoro pelo WhatsApp é uma realidade, aquela poesia que manda para a gatinha, aquele recadinho que a gente manda para a esposa, para o marido, toda a nossa vida hoje está debaixo do cobertor da internet. Então, hoje, a gente não tendo esse cuidado, a gente se arrisca, mas sem querer, de forma inadvertida,
estar violando direitos. Então, essa indústria que existe hoje, buscando algum tipo de facilidade econômica, é gravemente alimentada, número um, pelo desconhecimento devido à não existência de uma cadeira de graduação de direito autoral. Não tendo uma cadeira de graduação de direito autoral, nós não vamos ter demandas sólidas, fundamentadas, porque daqueles que se formaram e pretendem fazer ou fizeram concurso para juízes, nós não teremos uma quantidade de juízes preparados para julgar demandas baseadas em direito de imagem e direito da propriedade intelectual. Por conseguinte, não tendo juízes preparados com um conhecimento amplo dessa matéria, o que nós não teremos? Sentenças adequadas e jurisprudência definitiva que nos permita caminhar para o futuro, eliminando gargalos, eliminando arestas desse entendimento. Então, é muito comum hoje vermos decisões inadequadas em todos os níveis, que me permite o Poder Judiciário, sem qualquer ofensa, no nível estadual, no nível de recurso, até no nível nacional e federal, existem sentenças péssimas, decisões péssimas, que acabam se agregando ao corolário de decisões brasileiras e atrapalhando o verdadeiro conhecimento das questões de direito de imagem. Então, enquanto a gente não consegue ter uma cadeira obrigatória de graduação, é muito importante palestras como essas que os senhores estão me dando a oportunidade de fazer para disseminar esse conhecimento. Toda imagem, antes de ser utilizada, deve ser solicitada, o crédito deve ser dado. Se for um fotógrafo conhecido, deve ser dado o crédito ao fotógrafo. Se for de um banco de imagens ou de um banco de dados, como a Getty Images, ou como tantos outros que tem aí, deve-se solicitar. Para os senhores terem uma ideia, uma cliente minha, eu prefiro não citar o nome, mas uma jogadora da seleção brasileira de vôlei, no ano passado, me procurou porque uma imagem dela, simples, pequena, tinha sido utilizada num site. Na realidade, a utilização da imagem não havia sido feita com finalidade lucrativa, mas o site era um site educacional e cobra até hoje, mensalidades, anuidades, enfim, cobrava taxas. Houve uma confusão, viu-se que a imagem pertencia à Getty Images, um grande banco de dados global nos Estados Unidos, e tivemos que fazer uma composição com essa empresa, porque inicialmente minha cliente foi acusada de pirataria. Advogados, um grande escritório de São Paulo, notificou minha cliente, uma jogadora, uma celebridade, uma jogadora da seleção brasileira de vôlei, conhecida e amada por todos, medalhista, posou de pirata porque não tinha esse conhecimento, o site também não tinha esse conhecimento, e era um site de uma escolinha de vôlei, também conhecido, que por razões óbvias, né, e de ética profissional, eu não vou citar o nome. Isso é apenas um exemplo do que poderia acontecer com o Rotary, por exemplo, inadvertidamente, ou com qualquer outra organização que se dedica voluntariosamente, diariamente, a fazer o bem de forma não lucrativa. Então, é muito importante nos lembrarmos que essa questão do direito de imagem ela é transnacional, que uma coisa que todos concordamos com certeza é que a internet fez tábula rasa e eliminou a jurisdição. Hoje, a jurisdição, tal como nós a conhecemos, especialmente nós mais antigos, a jurisdição de fronteira, a jurisdição, né, do posto de controle de passaporte, você está deixando a República, você está deixando o Estado do Rio de Janeiro. A internet modificou completamente o conhecimento nosso de jurisdição. Hoje, vamos supor, o Sérgio ele pede flores para serem entregues para uma amiga ou para um parente no estado de Rondônia, o site tem sede fora do Brasil e ele mora no Rio de Janeiro. Deu algum problema nessa entrega? Teve algum problema no pagamento? Surge uma demanda judicial. Onde propor? A quem recorrer? Que direito está envolvido? Quais as regras que serão utilizadas? Vejam quantas questões assomam do simples fato da internet, e eu gosto de usar uma expressão do Tim Berners-Lee, o grande criador da World Wide Web, um cara que revolucionou a nossa vida. Antes dele, todos nós tínhamos que entrar no DOS e escrever linhas de código intermináveis para entrar numa tela preta com letras brancas. Hoje a gente tem essa maravilha de user-friendly, a gente entra em qualquer tela através do World Wide Web, o www. Uma das frases icônicas dele, já cunhadas há muito tempo, quando perguntaram a ele sobre a questão do controle da internet, da ICANN, que fica sediada nos Estados Unidos, que é o xerife da internet, ele respondeu:
The internet is everywhere and nowhere. Essa é uma bela frase e é uma frase absolutamente discrepante, porque a internet está em todos os lugares ao mesmo tempo e em lugar nenhum. Então, são questões que assomam com relação à utilização da internet, com relação à ausência ainda de uma maior dedicação a essas questões de propriedade intelectual, direito autoral e direito de imagem, que devem ser consideradas. Então, imagino, Sérgio, que eu já esteja talvez ultrapassando o meu tempo, não diga, me avise se eu Acab- falar demais, Neemias, mas acabaram de esgotar os 20 minutos da palestra. nesse instante, Nesse rapaz, instante. olha, ninguém Pontual. me soprou no ouvido, nem o doutor Carlos está aqui do lado, não soprou nada. Foi coincidência. Mas, enfim, eu acho que isso é uma pequena palhinha de assuntos tão vastos e de uma profundidade tão grande na qual se insere a questão de direitos de imagem, como também a questão de direitos autorais na internet, que está longe de ser resolvida. Eu queria talvez encerrar com uma afirmação, não que ela seja sombria nem negativa, mas ela é inexorável. Eu sempre utilizo ela em palestras que eu profiro na minha vida. Infelizmente, a internet é incontrolável se considerarmos por um axioma total. Jamais a internet será totalmente controlável. Como no mundo analógico, lembremos-nos, a pirataria nunca foi controlada, o crime nunca foi eliminado nem erradicado. Acontece que a internet trouxe novas formas, trouxe a velocidade da luz nas comunicações, e isso facilitou muito a pirataria e facilitou muito as atividades ilícitas. Então, com a questão do direito de imagem, e como foi o foco aqui dessa palestra que os senhores me possibilitaram fazer, é muito importante ter cuidado necessário com a utilização de imagens de terceiros, principalmente para divulgação perante o público e, mais ainda, com finalidade comercial. Parabéns, doutor Neemias. Apesar do pouco tempo, foi uma verdadeira aula e é um tema que está sempre aí, como o senhor mesmo diz, em destaque, né? Causa curiosidade sempre em todos nós. Eu vou pedir ao nosso protocolo, Gabriel, que faça a moderação, aliás, administra as moderações de quem quiser fazer perguntas ou considerações ao doutor Neemias. Será um Obrigado. prazer. Puxa, muito obrigado. Estou vendo aqui os comentários tão gentis e queridos. Obrigado a vocês por essa oportunidade. Obrigado, presidente Sérgio Paulo. Dando início, então, às intervenções dessa tarde, eu começo chamando a nossa querida companheira Eliane Garcia. Posso fazer um registro rápido, por favor? Eu queria fazer um registro que entrou aqui, que eu vi um querido e competente colega, doutor Gustavo Martins de Almeida, excelente advogado, meu colega na área autoral, brilhante, brilhante também, aluno da PUC, livros lançados, artigos escritos. Gustavo, se estiver me ouvindo, que honra ter você aqui como ouvinte da minha palestra. Um craque. Muito obrigado. Companheira Eliane, por favor. Neemias, eu tinha que morar pertinho de você para te fazer pergunta toda hora. Mas eu tenho duas perguntas para te fazer no dia de hoje. Primeiro, você falou da imagem. O nosso vídeo, né, dessa reunião de hoje vai para o YouTube. Tem algum problema? Porque vai imagem de todo mundo para o YouTube. E a segunda pergunta, não é a imagem da nossa face, mas agora tudo que se passa via internet, agora é tudo documento, você paga, faz pagamentos, e às vezes você entra em contato com alguma agência de alguma coisa e tem que enviar seu imposto de renda, tudo isso, o Google pega tudo, né? Eu fiquei impressionada no outro dia, porque eu fiz um Pix pelo aplicativo do meu banco, e quem me avisou que eu fiz o Pix não foi o banco, foi o Google. Eu fiquei apavorada. É, Obrigado, companheira Eliane. Eliane, Neemias, por favor. Eliane, você tocou num ponto espinhoso e eu diria, eu vou utilizar até outra expressão, um ponto assustador. Por que assustador? Porque efetivamente, respondendo a primeira parte da sua pergunta, está indo para o YouTube, a imagem de todo mundo, a minha, etc. Entretanto, é claro que há exceções. A lei de direito autoral, e ela é aplicável
subsidiariamente à lei de direito ao direito de imagem, que não tem uma lei própria, mas é constitucional, está na Carta Magna, ela tem exceções a violações. Por exemplo, finalidade exclusivamente educacional, humanitária, literária e de divulgação não pecuniária. Então, o Rotary, sabemos todo o trabalho que o Rotary faz, é uma instituição sem fins lucrativos, então essas imagens estarem indo para o YouTube não representarão qualquer violação. Fiquem tranquilos quanto a isso. Já com relação à situação que você passou, Eliane, que todos nós passamos, aí a gente entra, infelizmente, a gente entra num inferno odierno que a gente está vivendo com relação à internet e às big techs, principalmente com relação ao phishing, phishing com PH. Essa palavra está muito em moda, porque a gente ouve aí phishing expedition, nessa confusão política que está ocorrendo no Brasil e no mundo, na qual não vou entrar, aqui não é o foro nem o leito de discussões ideológicas, mas eu vou pegar essa expressão para explicar um pouquinho o que é o phishing expedition. O phishing expedition, literalmente, em poucas palavras, é basicamente o que as grandes empresas e as big techs hoje, e todas as empresas que lhes são subordinadas ou que com elas trabalham, fazem com todos os nossos dados. Vou dar um exemplo. Vocês já repararam, vamos pegar a farmácia, por exemplo. Vocês repararam que qualquer compra hoje, promoção só é oferecida se você fizer um cadastro via seu CPF? Qualquer coisa, internet ou não, fisicamente ou não, ali já começa a coletânea de dados de todos nós indivíduos. E eu me arrisco a dizer que nós somos duas coisas na vida. Nós somos um número de identidade para sermos presos e perseguidos se cometemos um crime, e somos um número de CPF para pagarmos imposto. Nada mais, é o que nós somos no mundo moderno. Nós somos uma identidade para sermos detidos e presos se cometemos um crime, conforme as leis da sociedade, e somos um CPF, em cada país tem um nome diferente, para pagarmos impostos para o Estado. Nesse meio termo, nessa área cinza entre a identidade e o CPF, hoje colhe-se os dados para quê? Para revendê-los. Quem de nós não recebe ligações absolutamente desconhecidas o dia inteiro? Quem de nós não recebe mensagens de WhatsApp e de SMS o dia inteiro? Sua compra foi recusada. Atenção, confirme sua compra na Lojas Americanas de 4 mil. É o tempo inteiro, a grande maioria é golpe. E como é que essas pessoas chegam a esses nossos dados? Ora, citando o exemplo aqui no Rio, Rua Uruguaiana, por R$ 200 você compra um CD com todos os CPF do Brasil. Ali, toda hora, o cara anunciando, olha o CPF, olha o CPF, olha o CPF. Imaginemos como é que eles chegam a isso. Funcionários e servidores corruptos da Receita Federal, lá de dentro, que revendem esses dados. Acontece no Banco Central, acontece em níveis de governo e acontece também nas empresas privadas. As operadoras, Vivo, as operadoras de internet, elas trocam nossas informações entre si, elas vendem, elas faturam com essas informações. Aí a gente começa a receber oferta de produto, oferta de curso, oferta de compra. Isso é crime, deveria ser crime. É spam. Nos Estados Unidos, país que desenvolveu a internet, por incrível que pareça, há mais de 60 anos, pouca gente sabe que a internet começou a ser desenvolvida em 1959, com finalidade militar, depois é que ela ficou civil. Ela foi desenvolvida no início da era espacial para combater a necessidade, para restringir a capacidade de se copiar arquivos que na época eram analógicos. O medo era que Washington fosse destruído por uma explosão atômica e todos os arquivos da capital americana fossem perdidos. Então, decidiu-se criar uma rede, uma cópia disso, muito rudimentar. Então, respondendo, para não me estender na pergunta da Eliane, efetivamente é um problema sério que a gente enfrenta hoje em dia, ele é incontrolável. Ah, eu vou mudar meu número e vai mudar tudo. Nada, você muda o número, na semana que você muda o número novo, você começa a receber spam de novo, começa a receber phishing de novo, começa a receber SMS. Eu diria que Muito, esse é o câncer da era digital. muito obrigado à companheira Eliane pelas belas perguntas. Nós temos alguns companheiros inscritos. Eu vou pedir para que todos sejam breves com as perguntas para que possamos ouvi-los. Companheiro Marcelo, por favor, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, doutor Gueiros. Aqui é o Marcelo, classificação Comunidades e ONGs. A minha pergunta é:
Na gestão passada, na qual eu era presidente, foi tentado fazer um documento, e esse documento ele seria elaborado da seguinte forma: que todo direito de uso de imagem, seja no YouTube, seja Instagram, Facebook, aonde fosse utilizada a imagem dos companheiros associados do Rotary Clube da Tijuca, o clube estaria isento de ser é, futuramente processado. Infelizmente, não consegui levar adiante esse documento, mas hoje eu pergunto: com a monetização dos vídeos, se eu subir esse vídeo para a plataforma YouTube e de alguma forma ele for monetizado, isso eu estaria cometendo uma infração com as imagens que eu falei que não teria recursos financeiros para receber o clube? Excelente pergunta, Marcelo, obrigado. Ela tem uma resposta que se divide em dois módulos. Primeiro módulo, o documento que você pretendia criar, o nome dele na internet, e desculpem se utilizo muitas expressões em inglês, mas a internet teve também esse condão de trazer tantas palavras em inglês para a nossa vida, que o diga deletar, startar, etc. Não tem jeito, faz parte já do jargão da comunicação de computador. Esse documento seria um disclaimer, que seria um aviso. Esse documento, Marcelo, ele não teria praticamente muito efeito jurídico, porque na medida em que você, de absoluta boa-fé, do Rotary Tijuca, com total boa-fé e boas intenções, sem qualquer intenção de burlar nada, estaria fazendo esse documento para deixar claro que o Rotary, ou que a organização ou a instituição não tinha nenhuma finalidade de burlar ou obter lucro financeiro, quaisquer terceiros que podem agir debaixo da Constituição, do Código de Processo Civil de um país democrático e livre, não entenderiam desse jeito e, de qualquer maneira, ou talvez até inspirados ou estimulados por advogados mal intencionados, ingressariam na justiça só para causar confusão, ou no juizado especial. Então, um documento desse, unilateral, um documento desse que não seja também assinado ou com de acordo do retratado ou da imagem utilizada, ele, infelizmente, ele é inócuo. Ele não tem o condão de te proteger. Vai demonstrar sua boa-fé, sim. Faço isso para muitos clientes. Quantas vezes um cliente me procura no escritório para utilizar uma música antiga, ainda lá do tempo da década de 60, 50, quando não havia ainda os registros, etc. Nós lutamos e não conseguimos encontrar o autor, não conseguimos encontrar a editora. O que eu faço? Eu faço um disclaimer, semelhante ao que o Marcelo, que você, Marcelo, teve a ideia, e coloco: ao tempo de publicação desta música, ou deste livro, não conseguimos encontrar o autor ou autores originais ou suas respectivas editoras musicais ou literárias. Ficamos à disposição pelo e-mail tal, telefone tal, caso apareçam. Foi o melhor que eu consegui nesses anos todos de prática de advocacia autoral. Para quê? Demonstrar minha boa-fé. Surge, de repente, um autor. No mundo da internet, de repente, a pessoa descobriu, pô, estão usando minha música. Não, mas peraí, mas tem um telefone para entrar em contato. Olha a boa-fé aqui. Então, isso é o melhor que se poderia chegar para um disclaimer dessa natureza. Por outro Muito, lado, perdão, não, desculpe, Gabriel, segunda parte da resposta do Marcelo, monetização, essa é a palavra mágica que você usou, transformou em dinheiro. Seja YouTube, seja TikTok, seja o X, que infelizmente, lamentavelmente, está suspenso no Brasil, não vou entrar nesse detalhe, qualquer plataforma, monetizou, você vai gerar uma atração. E vai gerar uma atração, seja do fotógrafo original, seja do retratado, se for com finalidade econômica, seja de um banco de imagens. Não tenha dúvida, gerou R$ 10, vão bater na sua porta. Pelo menos para você se explicar, que esse é o comportamento da sociedade hoje. Monetizou, trouxe dinheiro para a equação, já criou um problema. E aí é bom você ter ou disclaimer ou a prova de que sua atitude foi de boa fé. muito obrigado, companheiro Marcelo, pelas perguntas. Dando prosseguimento, eu convido o companheiro Gleidson. Por favor, companheiro Gleidson. Boa tarde, parabéns pela palestra, doutor Neemias. Eu vou ser bem breve Obrigado. na minha pergunta. O senhor, como especialista na área e que tem como clientes pessoas de imagem pública, não é incomum a gente entrar até em sites de notícia, essas coisas todas, e tá lá, por exemplo, o Drauzio Varela vendendo qualquer tipo de comprimido, que não é ele, na verdade. Entretanto, já é um crime aí, ou seja, as pessoas usam a imagem dele para poder oferecer o produto. Entretanto, eu vejo pouca discussão, talvez pela minha ignorância mesmo,
em relação ao comportamento justamente das Big Techs, que também não são responsabilizados por fazerem esse filtro, e pelo contrário, até estimulando isso através do AdSense. Eu estou errado na minha visão ou é assim que tem acontecido mesmo? Não, não, Gleidson, você está muito correto na sua visão e você trouxe à baila uma discussão muito importante agora, que eu não vou entrar no detalhe dela, que é essa questão do controle da rede social, que a gente sabe que aqui no momento está ocorrendo unicamente sob um viés político e ideológico, quando deveria ser sob esse viés que você mencionou. E o que que eu quero dizer com isso? Se temos uma inteligência artificial hoje que coloca palavras, gestos, esgares e expressões faciais no rosto de qualquer pessoa, se temos o deep fake video, que faz o Neemias aqui dizer coisas que nunca disse, dar opiniões que nunca deu, por que que essa mesma inteligência artificial, com toda essa perfeição e eficiência, não é utilizada para fazer uma varredura antes de fazer qualquer upload que seja com finalidade comercial? Me explico. Por que que na hora que o sujeito subiu a imagem do Drauzio Varela para vender um remédio, essa própria inteligência artificial não fez uma varredura ou a Big Tech não cobrou um termo de responsabilidade dele caso aconteça algum problema? Aí o que acontece? Vimos um lobby somente do lado das Big Techs, quando a Dilma aprovou em 2014 o Marco Civil da Internet, que é o Ground Zero, que tem artigos excelentes, mas pecou por ausência, não houve uma regulamentação definitiva nesse sentido, está lá no Marco Civil, artigo 19. Somente com decisão judicial poderá ser derrubado ou banido qualquer plataforma. Alguém se lembra de alguma coisa errada que aconteceu nos últimos dias? Não, só lembrando. Somente com decisão judicial. Mas essa decisão judicial deveria caber também para a Big Tech, que não fez, com toda a tecnologia que tem à sua disposição e todo o poder econômico, principalmente, que tem à sua disposição, não fazer a varredura de que a imagem do Drauzio Varela está sendo utilizada sem autorização. E não seja um termo de responsabilidade, uma autorização do próprio. Aqui, ó, eu vou vender meu remedinho aqui, que faz nascer cabelo. Dr. Drauzio ele está patrocinando, ó. Está aqui a autorização do Dr. Drauzio, firme reconhecido. Nem isso pedem. Nesse ponto, eu sou obrigado a concordar que há um faroeste na internet. Mas não é político nem ideológico, não me queiram mal, me entendam bem. É um faroeste econômico. E esse faroeste econômico se esconde atrás do poderio de hoje 3 ou 4 grandes empresas que planetariamente controlam a comunicação na internet. Obrigado, companheiro Gleidson, por sua intervenção. Eu vou pedir para os nossos dois convidados ainda inscritos para que sejam breves nas perguntas, para que a gente possa também ouvi-los. Por favor, Miguel Braga. Me alongando muito, desculpem, Gabriel, perdão, eu estou me alongando demais. Olá, boa tarde a todos. Um prazer mais uma vez estar aqui nessa reunião. Doutor Neemias, parabéns, sua palestra brilhante. E eu queria trazer aqui um detalhe para corroborar o que o senhor falou sobre a questão de aventuras jurídicas com imagens. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça e certa vez um advogado entrou com uma ação contra o governo do estado, porque a cliente dele tinha a foto dela no cartão de idoso do ônibus, tá? Dizendo que aquilo dali era uso indevido da imagem. Mas como assim? Tá? Ela precisava ter a foto dela no cartão do idoso para poder ter a gratuidade no Serve ônibus. como uma identidade com foto para ir e vir no território nacional. Exatamente, exatamente. Então, isso daí é uma... Opa! Isso daí é um exemplo prático, né, do uso indevido, né, como o senhor trouxe agora, de algumas pessoas querendo fazer essas aventuras jurídicas, né? E uma coisa que havia me preocupado, como eu já fiz parte do Rotary, aqui do Rotary de Miguel Pereira, onde nós temos o coral, que, aliás, vai fazer 10 anos, agora no sábado teremos um concerto lá, um encontro de corais,
E uma preocupação, porque a gente sempre usa, né, para divulgar a imagem dos corais que participaram e tal, e o senhor já esclareceu até a pergunta que eu ia fazer, porque é uma questão educacional, é uma questão cultural, e realmente não há cobrança de ingresso das pessoas que estão assistindo, nem há cobrança de nenhuma taxa dos corais que estão participando. Não tem Então, isso. finalidade econômica. Exato, exato, exato. Reverte para a cidade, mas não para o Rotary diretamente. Mas aí é outra coisa. Muito Gratidão. obrigado, Miguel, por suas intervenções e seus exemplos, os seus casos concretos Obrigado. que nos trouxe até aqui. E para encerrar as intervenções, Gratidão. eu convido André Galdeano. Por favor, André. Boa tarde a todos. Parabéns, doutor Doutor Neemias. André! É, Que alegria, rapaz! Eu não acredito nessa surpresa. a minha pergunta é no seguinte sentido. Caso o Rotary, por exemplo, queira fazer uma utilização de uma reportagem que saiu em alguma revista, algum jornal, existem, né, acho que formas, a questão do copywriting, para se incluir no site eletrônico, como você poderia ver isso, essa saída, essa possibilidade aí de caráter informativo, como você falou, mas que poderia ser interessante aí para os amigos rotarianos. Muito interessante. Bem-vindo, doutor André. Para os queridos espectadores que não saibam, o doutor André é um colega, amigo, querido e certamente hoje um dos maiores advogados de direito esportivo do Brasil, advogado do Flamengo, está aqui com a gente participando com uma pergunta muito interessante. Doutor André, eu acho o seguinte, finalidade informativa e educacional, ela está clara, lato sensu, logo na abertura da lei autoral brasileira, isso é clássico. E ela segue as determinações e os dispositivos, claro que não enforceable e não coercitivos, da Convenção de Berna e demais tratados internacionais. Entretanto, e até pela última pergunta que o Miguel fez, daquele exemplo estrúxulo, né, de um advogado que entrou com uma ação que foi uma aventura, certamente uma matéria jornalística de um grande veículo, de um veículo de grande presença, que seja utilizada pelo Rotary, digamos, inadvertidamente, sem que seja pedida autorização, certamente vai ser objeto ou de uma notificação ou de algum tipo de demanda, de algum tipo de contato por parte ou dos detentores e titulares, ou do veículo em que foi publicado originalmente, ou até do seu autor, se for um artigo assinado. Vamos supor que o Rotary utilize uma matéria do New York Times, ou até aqui no Brasil, do jornal o Globo, ou de uma revista Veja, por exemplo. É necessário, sim, que seja feito um contato anterior, é necessário que seja consultado o veículo, até porque, como disse, se for uma matéria assinada, tem um autor envolvido, ainda que ele esteja exercendo o seu ofício como funcionário da revista, porque nós não temos mais a obra de encomenda, a figura da obra de encomenda acabou, que havia na lei anterior, e, por exemplo, algumas empresas como a TV Globo até hoje insistem em utilizar. Se você cria hoje uma obra dentro da TV Globo, aspas, ela considera como sendo uma obra em que você transfere a propriedade para ela e não é. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento, acho que entram na justiça, acabam conseguindo algum tipo de composição, mas não funciona dessa forma. A obra de encomenda não existe mais. Então, eu penso que, caso a caso, deve-se examinar o tipo de matéria, a finalidade, no caso do Rotary, é sem fins lucrativos, e o tipo de assunto também, né? Um assunto muito polêmico, de um veículo muito importante, que tenha grande penetração, certamente é desejável que o Rotary não só dê o crédito, mas que antecipadamente solicite autorização ao veículo originário para não se envolver, talvez, no mínimo, numa demanda de uma notificação extrajudicial para ter que se explicar. Muito obrigado a cada um dos participantes, ao nosso palestrante. Sejam sempre todos muito bem-vindos. Nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras, no mesmo horário. Muito obrigado a todos. Presidente Sérgio Paulo, Muito por favor. obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, doutor Neemias. Foi realmente muito proveitosa essa palestra. Simbolizando o nosso agradecimento, nós vamos aí mostrar o nosso certificado, que vou lhe mandar em Puxa, breve. que legal. Muito Conselho obrigado. diretor do Mais um para a Rotary, coleção. Obrigado ao Rotary. que Um orgulho, maravilha. uma honra para a minha carreira. Muito obrigado.
O Conselho Diretor do Rotary Rio de Janeiro Tijuca, o Bom para Valer, outorga esse certificado de reconhecimento a Neemias Gueiros Júnior pela sua brilhante palestra sobre o tema Direito de Imagem no Mundo Virtual, quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para a construção de pontos de amizade e cooperação entre as pessoas. Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2024. Eu peço que o senhor faça utilize a tribuna novamente para suas palavras finais e fique conosco. Nós estamos já chegando ao final da reunião. Bom, eu quero agradecer ao Rotary, tanto ao Rotary Tijuca como a toda a comunidade rotariana e todos os espectadores que nos assistem, especialmente por essa honra desse certificado, que vem se somar a alguns que eu já tenho, mas certamente o Rotary brilha pelo trabalho que faz no mundo inteiro e no Brasil, e deixar claro que palestras como essas são cada vez mais necessárias, porque, tanto quanto meu colega, doutor André Gaudiano, que me deu a honra de estar assistindo, diuturnamente a gente se depara com becos sem saída. Eu gosto de dizer que nós que somos advogados especializados nessa área, talvez conheçamos um pouquinho mais do que o cidadão comum. Eu gosto muito de utilizar o nome de um livro da década de 50, do escritor inglês Aldous Huxley, que escreveu sobre um tema completamente diferente, que era o uso de substâncias entorpecentes, Admirável Mundo Novo. Eu estou sequestrando o título desse livro de Aldous Huxley para 70 anos depois mostrar como ele estava atual, para não citar George Orwell, em 1984. A internet, quando chegou, eu tenho certeza que aqueles bravos cientistas e pesquisadores da Califórnia, nos Estados Unidos, quando começaram os primórdios da internet, queriam apenas melhorar e acelerar a comunicação entre pessoas. E acabaram criando uma fabulosa ferramenta de comunicação que, como tudo, tem a sua dicotomia. Então, o lado sombrio da internet, o lado incontrolável, o lado de difícil organização, vai nos acompanhar para sempre, e desde que a gente continue sempre debatendo essas situações para não sermos pegos de surpresa. É realmente um admirável mundo novo, o mundo digital. Muito obrigado. Eu que agradeço e, com certeza, muitos companheiros de outros clubes aqui, pode ter certeza que o senhor despertou aí interesse para repetir essa palestra ou outras em outros clubes. Bom, infelizmente vamos chegando ao final aqui da nossa reunião. Agradeço a todos e todas e convido já para a reunião da próxima semana, dia 11 de setembro, mesmo horário, 12h30, na plataforma Zoom, que nós enviamos o link antecipadamente. Quero convidar também para a nossa reunião de companheirismo, que ocorrerá dia 10 de setembro, no Tijuca Tênis Clube, e para quem tiver disponibilidade também vai ter um plantio de árvore no Conselho Regional de Administração no dia 9. Convido a todos que, após os acordos do hino da bandeira, saudemos a bandeira do Brasil e as demais bandeiras da nossa panóplia. Eu não consegui ver. Sentiu o detalhe? Tudo é detalhe. Bandeira do Brasil no meio, Portugal,
Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, oficialmente encerrada a reunião, e podem abrir os microfones para companheirismo.